pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje vai ser nesse clima aí de encerramento de 2020, né? Fazer um balanço aí de como que foi o ano da esquerda marxista, né? Toquei um pouquinho nesse assunto lá naquelas entrevistas que eu dei para Acervo Crítico, aí eu fiquei matutando ali como que eu poderia trazer isso pro canal, e aí, como tá nessa fase do ano aí, retrospectiva e tal, se bem que esse ano não tem nem muita retrospectiva porque tem coronavírus, né? Mas eu tive essa ideia aqui que eu acho que vai dar uns assuntos interessantes aqui pra gente discutir. Na verdade, até, uma curiosidade é que o planejamento aqui era para fazer, né, colocar nessa última semana do ano, esse vídeo aqui, balanço da esquerda, marxista em 2020, e um balanço daquilo que aconteceu mesmo, das condições objetivas em 2020, né? Só que esse vídeo aqui para fazer o roteiro desse vídeo aqui tomou um tempo absurdo. Eu acho que toda semana passada fazendo roteiro, vendo vídeos aí, então eu vou fazer esse outro vídeo também, mas não vai, com certeza não vai vir ao ar essa semana. Dito isso, o que eu vou fazer aqui, né? Vou falar primeiro, né, sobre os temas que a esquerda marxista mais debateu em 2020. E aí, a partir disso, eu vou apontar alguns pontos negativos e alguns pontos positivos que a gente pode tirar de tudo que aconteceu em 2020. É, qual que é a metodologia que eu utilizei, né, para identificar os temas mais debatidos, né? Tem algumas, inclusive alguns furos metodológicos aqui, né? Deixa bem claro isso, né? O principal critério que eu utilizei foi ver os vídeos, né, com mais visualizações nos canais da esquerda marxista que eu conheço, que são os que têm mais inscritos, né? O canal, né, da TV Boitempo, né, que, enfim, não é uma editora marxista, né? Eles publicam outros livros, mas por causa como que é a editora que traduziu todos os livros, né, do Marx, né, ele tem muito vídeo, né, sobre Marx lá, então é um canal importante. Tese 11 da Sabrina Fernandes, o canal do Jones Manuel, o canal do Humberto Matos, são os que eu conheço, que são os maiores, né. E aí eu peguei ali os vídeos, né, com mais visualizações, só que eu fiz algumas ponderações, né. Então, por exemplo, da TV Boitempo tem isso, tem alguns vídeos lá, né, que não são sobre temas, né, da esquerda marxista. A própria a tese 11, né, a Sabrina ela tem um público, né, que não é exclusivamente da esquerda marxista, né, tem, enfim, feministas, pessoal mais ligado às questões ambientais, né, então também eu fiz algumas ponderações com relação a isso. E, e aí eu utilizei como um critério secundário também para corrigir aquilo, enfim, para complementar um pouco a análise, né? Eu analisei a repercussão em redes sociais, né? Na verdade, é um negócio que todo mundo, né, se trombou, né, com a repercussão, né, ao longo do ano, né, daquilo que ia acontecendo nas redes sociais, né? E aí agora deu para fazer um último balanço ali, por isso que tomou um tempo, muito tempo, né, para fazer o roteiro desse vídeo. Então o que eu vou fazer um suspensezinho assim, vou indo do quinto, né, pro primeiro colocado aí dos temas mais debatidos, e aí depois vou até depois mencionar ainda, para a gente poder fazer aquela análise dos pontos positivos e negativos, alguns outros temas que foram bastante debatidos, mas que não entraram aí nesse top 5. Quinto tema mais debatido é Felipe Neto, Gabriela Prioli e Luciano Huck, né? Eu coloquei eles todos juntos porque, no geral, a crítica a eles é até aquilo que uma categoria que circulou bastante, a ideia de social liberalismo, né? Então, esses nomes ali estariam ligados, desculpa, gente, a essa história de social liberalismo, né? A esquerda, o pessoal. Vocês poderiam até contra-argumentar, foi um negócio que eu fui pensando, né? Foram nomes que repercutiram muito, mas repercutiram muito, né, com memes, né? Agora do Luciano Huck tem a história, tirou foto com o Luciano Huck e tal. Felipe Neto também, né? Mas, na verdade, como vocês vão. Vai ficando até bastante claro quando a gente olhar os outros temas, né? É muito daquilo que a esquerda marxista estava olhando ao longo do ano, né? Então, aquilo que esse noticiário político, né? Esses três nomes, né? Ficaram muito ligados ao Felipe Neto e a Gabriela Prioli criticando o Bolsonaro, o Luciano Huck ali flertando lá com uma oposição centrista, né? Com muitas aspas aí ao Bolsonaro. Então
faz parte desse noticiário político do ano e a esquerda marxista repercutiu muito isso. O quarto tema é organização política e união da esquerda. Então, organização política aqui tem, na verdade, são alguns temas, né, que eu linkei aqui, né? Então, discussão sobre militância, sobre como se organizar politicamente, né? Isso é um tema que foi muito recorrente e a história, né, finalmente da união da esquerda e que já vinha, né, aquela discussão já pensando para 2022, né? Mas aí o que com os acontecimentos ali, principalmente no Rio de Janeiro, né? E alguns outros estados aí que a esquerda acabou perdendo, porque, enfim, tinha o campo se dividiu, né? Então, foi uma discussão também que foi muito, muito forte, né? Ocupou muito espaço aí nas redes sociais. Terceiro lugar, teoria da ferradura e pós-política. São questões diferentes ali, né? Mas que eu também juntei aqui. A teoria da ferradura, quem não sabe aquela história lá de que os extremos se aproximam, né? Então a extrema direita e a extrema esquerda são a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. E, enfim, a história da pós-política é tudo é um conceito até, inclusive, que eu acho. Eu vou até comentar um pouquinho mais sobre isso na frente, né? É um conceito um pouco impreciso, cada um. Eu vi alguns usos diferentes pro conceito, né? Alguns se aproximando lá aquilo que nas ciências políticas lá dos anos 90 falava muito de trazer qualificações mais técnicas para administração pública, né? Então, gerencialismo e tal. Mas enfim, então foi até por isso que eu reuni, né, os dois termos aqui, porque em vários momentos, né, as discussões se aproximavam, né, dessas duas questões, e em outros momentos, né, como isso que eu falei, essa história de gerencialismo acaba se afastando bastante. Mas nem tanto, né, porque aparece como uma solução, fala, ó, como que o extremo esquerdo, a extrema esquerda e a extrema direita são é, radicais, assim, totalitários, né? A solução está ali no meio, né? Com modelos mais gerenciais, mais técnicos e tal. O pessoal repercutiu muito isso para fazer essa crítica, né? Em segundo lugar, esse aqui não ficou em primeiro porque, enfim, né? Não tinha como competir. Mas Stalin e Losurdo foram ocuparam muito espaço nas redes sociais, né? E inclusive, né, ganharam até um pouco de espaço na mídia ali, o Caetano Veloso, teve matéria na Folha, né? Acho que o Jones chegou até a dar entrevista aí para esses veículos e tal. Então foi um tema muito, muito, muito debatido, né? E só não ficou atrás, obviamente, do Bolsonaro, né? Porque nesse ano ali não tinha como competir com o Bolsonaro, enfim. É até curioso, né? Porque um limite que eu acho, né? Não tinha como não repercutir o que o Bolsonaro fez, né? Porque se chegar no final do século XXI, né? E olhar e falar, oh, quem é o prêmio Hitler do século XXI, né? Questão de genocídio e tal. Pô, o Bolsonaro é um cara que largou na frente ali, né? Porque a forma com que o gerenciamento da pandemia no Brasil foi um negócio assim, absolutamente assombroso, né? Eu até creio que com o distanciamento histórico a gente vai ficar até mais assustado com o que aconteceu aqui. Mas um ponto que eu acho muito negativo, né, que de toda essa repercussão, já até antecipando isso, né, é que há muito se criticou, né, das entrevistas, né, das falas absurdas do Bolsonaro, mas pouco se discutiu, né, de medidas concretas, né, de aquilo que tinha que ser feito, né, para permitir um combate da pandemia mais eficaz, né, no Brasil. É muito diferente, né, que aí a gente entra nessa discussão mais econômica, né, que passa completamente, como a gente viu que nenhum tema aqui é um tema econômico, né? É uma discussão, um tema, né, um campo que a esquerda negligencia muito e era muito importante para a gente pensar, né, como que o Brasil poderia ter enfrentado a pandemia de uma forma mais eficiente, né? Tendo em vista que a economia brasileira é muito diferente, né, da economia australiana, de outros países, né, que conseguiram
fazer lockdowns muito mais duradouros, né? Colocar muita gente para ficar em casa mesmo, em home office, né? Então era uma oportunidade, né, para a gente avançar muito nesse tipo de discussão, quarta revolução industrial e tal, e infelizmente, né, repercutiu muito, foi um tema muito falado, né, mas foi muito repercutindo as falas absurdas do Bolsonaro, né? Teve pouca avanço analítico, né, nesse processo. Agora para encerrar, até para a gente pra poder fazer o balanço depois, né? Outros temas que foram bastante debatidos, né? Ao longo do ano, né? A eleição norte-americana, né? Então o Trump e o Biden ficaram muito falados, né, por motivos distintos. O Biden, inclusive, se aproximando daquela discussão lá do social-liberalismo, lá, aquela opção do centro e tal. MMT é uma discussão até que enfraqueceu um pouquinho agora no segundo semestre, né? MMT foi um tema muito quente no primeiro semestre, emissão de moedas e tal. Notas de R$ 200. Eu fiquei surpreso aqui. Eu até tenho até um vídeo aqui no canal, né, que eu fiz sobre isso, né? Mas eu fiquei surpreso fazendo essa retrospectiva ali, vendo o espaço que isso ocupou, né? Eu queria até depois. Eu provavelmente nunca vou acabar fazendo isso, né? Mas entender exatamente por que esse tema conseguiu render tanto. Não consegui ainda entender. Se começou com muitas fake news, enfim, como que esse tema ocupou tanto espaço? Socialismo chinês ou socialismo de mercado, a China é socialista, isso aí também ocupou muito espaço aí nas redes sociais, e finalmente Trotsky e trotskismo, né? Que tinha até alguma coisa a ver lá com a polêmica lá do Stalin e Losurdo, né? Mas não apenas por causa disso, né? Tá, pontos negativos. Agora aqui que eu acho que é a parte mais interessante mesmo aqui do vídeo, né? Porque agora vamos. Até aqui eu tentei fazer uma análise mais objetiva, né? Contei visualizações e tal. Agora que eu vou tentar fazer um balanço do que eu acho negativo e do que eu acho positivo, né? De tudo isso, né? O primeiro ponto negativo que me chamou muita atenção é que a gente vê que em todos esses temas, né, na verdade, o único tema ali que a gente pode olhar e falar, ó, foi um tema que a esquerda marxista conseguiu pautar, que a esquerda marxista conseguiu trazer para o debate público, é a história do Stalin Losurdo. Do Losurdo foi o único tema que a esquerda conseguiu levar para o debate público. Todos os outros é a esquerda repercutindo temas, né, noticiário aí, comentando o portal. A esquerda, isso aqui é algo que já acontece há anos, né? A esquerda virou comentadora de portal de notícias, né? Então aquilo que está repercutindo nos portais aí, UOL, na Globo, nos Folha, Estadão, é o que a esquerda está comentando, né? Então, isso é um ponto muito negativo. Foi um ano de pouco avanço teórico. A única exceção que eu mais pronunciada que eu encontrei assim de um ponto que eu acho que houve um avanço é com relação a crítica da categoria de totalitarismo, né? Então isso aí foi algo que acho que a única coisa boa que saiu daquele debate do Losurdo, sobre o Stalin e tal, é que é, mais gente conhecia, né, essa absurdo que é essa categoria de totalitarismo, né, um desserviço completo aí para uma análise mais científica, mais é, rigorosa, né, daquilo que aconteceu ao longo do século XX, né? E não só ao longo do século XX, mas até para pensar o futuro, né? Como eu falei, é uma categoria muito utilizada, né, para falar, não, os extremos são igualmente irracionais, são absurdos, tá? Então, foi um avanço, mas para mim foi o único. Eu não consigo, não teve um outro tema que eu acho que ao longo de 2020 a gente fala, não, aqui deu oportunidade para que mais gente pudesse conhecer e se esclarecer com relação a isso, né? E isso tem muito a ver também com o fato de que as análises, tudo isso que eu falei, né? A esquerda tem feito, né, análise majoritariamente políticas e sociológicas, né? Tem um vídeo que eu comentei aqui, até me lembraram recentemente, né? Um vídeo aqui do canal que eu falei como que
boa parte, né, do pessoal, né, que vai se definir, vai se colocar ali no campo, né, da esquerda marxista, é um pessoal que vem desses cursos de sociologia, cursos de humanas, né, sociologia, ciências políticas, da filosofia, né, e isso acaba limitando muito o campo de pesquisa, né? Eu vou falar, tô devendo esse vídeo aqui também, que é aquela história, né? Vai ser daquele curso que eu tô fazendo de lá mais introdutório, né? Eu vou falar sobre 1848, diferenciando aquilo que é economia política, crítica da economia política e da economia vulgar. Tem a ver com isso, né? Justamente porque eu quero trazer muita coisa nesse vídeo, porque tem muito a ver com toda essa discussão, o nascimento das ciências parcelares, né? Da sociologia, das ciências políticas, né? Então, é um campo, quando você faz análises exclusivamente sociológicas, análises exclusivamente políticas, né, você está fazendo você está quase que esterilizando aquele objeto que você não poderia, que você teria que analisar ele, enfim, da forma mais crua possível, né? Então você cria ali uma série de barreiras artificiais, né, impedindo uma análise, né, do todo, né, uma análise muito mais rigorosa. E, infelizmente, né, como que a maioria, né, dos quadros da esquerda vem desses campos da sociologia, da política, né, o que tem acontecido é isso, né, pouco tem sido falado, né, sobre as questões mais econômicas, né, ou mesmo conseguindo temas, né, que são ali das ciências políticas ou da sociologia, mas fazer esse link, né, com as questões ali da dinâmica econômica mesmo, né, então isso eu acho que é um ponto muito negativo, uma dificuldade muito grande, né? E, e acaba, né, que por meio dessas análises, né, tem sido reforçado, né, uma concepção mais praticista, uma concepção mais politicista, né? Tudo, como eu falei, né, toda essa repercussão da esquerda, dos temas mais repercutidos, né, são sobre quem está ocupando a gerência política do capital, né? Tem sobre noticiário político. Rodrigo Maia também foi um tema muito comentado ali. Tem a ver também lá com aquele campo lá do social-liberalismo e tal. Então, veja, é muita discussão sobre política, né? E não que não seja uma discussão importante, mas justamente que ela é uma discussão já esterilizada, né? Que está distanciada, né, da dinâmica econômica, né? E o praticismo é justamente, né, como eu falei, né, um dos temas mais discutidos, né, que é a história da organização política, né, e veja, isso reforça aquela ideia, não, que a gente precisa se organizar, o problema é que a esquerda não se organiza, não, o problema da esquerda, a questão da organização é um problema, sim, mas o problema da esquerda marxista é que ela está tão perdida quanto a esquerda em geral e quanto a direita. Do ponto de vista teórico, né, quando a gente olha assim, para os agregados, obviamente que individualidades completamente é, que estão em pontos muito diferentes disso, né? Mas quando a gente olha para agregado, a esquerda está muito perdida, né? A esquerda marxista inclusa, né? Então, o problema não é simplesmente uma questão de organização, né? O problema tem uma questão de esclarecimento teórico aí que é muito urgente, né? Bom, e aí, um negócio que me chamou muita atenção foi. Eu até comentei com o pessoal lá no grupo do Telegram que eu quase mudei o tema do vídeo por causa disso aqui. Eu fui olhando, eu vi, né, muitos vídeos, muitos textos, né, no Facebook. Eu fiquei impressionado como que esses clichês ou conceitos imprecisos, né, são recorrentes. Veja, a maioria desses termos aqui, o problema não é o termo. O problema é você utilizar o termo sem esclarecer aquilo que você está querendo dizer com o termo, ou uma questão de que no contexto aquele termo ganha uma materialidade, ganha um poder explicativo, né? Porque são termos que faz 150 anos que há interpretações dissonantes, né, antagônicas sobre esses termos, e chega um ponto que hoje, quando a pessoa fala, você é socialista, você não sabe o que a pessoa está querendo dizer, você está falando que você é reformista, que você é revolucionário, que você é um estadista. Então, veja, são muitos termos, né, que
perderam essa capacidade de designar alguma coisa específica, mas que são evocados o tempo todo, né, como uma capacidade explicativa que eles não têm. Imperialismo, luta de classes, eu até brinquei lá no o outro dia, né? De que, pô, você não sabe. Você quer parecer um marxista rigoroso, você tá com a luta de classes, que é um termo muito característico, né? Do campo marxista ali, mas que virou um grande clichê. Você taca ali e como se você estivesse explicando alguma coisa, né? E não tá. É, o que tá o que tá inserido ali, né? Então, mas assim, aqui eu coloquei um rol, né, que foram aqueles que mais me chamaram a atenção, mas tem outros. Na verdade, aqui até quando eu coloquei aqui no espaço que cabia aqui, na minha lista ali já tinha até mais termos, mas então, luta de classes foi um termo que me chamou muita atenção, né? A essas variações do liberalismo, então, eu falei muito social liberalismo, né? Mas, cara, liberalismo e neoliberalismo aparece recorrentemente e em vários momentos para a pessoa não dizer capitalismo. Então, porque curiosamente, em alguns momentos ali que a pessoa quer fazer uma defesa ali de alguma medida um pouco mais reformista, né? E aí o problema não é o capitalismo, o problema é o neoliberalismo, o problema é o liberalismo, né? Isso aí também é um problema histórico, né? Mas apareceu muito. Imperialismo, dominação, categoria de dominação, inclusive é uma categoria weberiana, né? Mas o pessoal fala, mano, o capitalismo é dominação, é dominação. Weber diria que é, né? Politização, como eu falei, né? Como que há esse politicismo, né? Falando, o problema é que as pessoas não se organizam, o problema é que as pessoas ganhar consciência daquilo que está acontecendo é se politizar, né? Então, politização é um termo também que tem empregado, né, com uma conotação quase salvacionista, né? A política ali, a esquerda marxista utiliza muito política não no sentido do Marx, é curioso, mas é mais no sentido do Hegel, do Aristóteles, né? Tem textos interessantes sobre isso. Ideologia dominante e fabricação de ideologia. Isso aqui também é um negócio muito curioso, como que o pessoal, eles estão, né, no âmbito do idealismo e nem perceberam, né? O pessoal eu fico imaginando na cabeça dele a classe dominante, né? Sei lá como que isso funciona direito. Tá lá no escritório, falando, não, qual vai ser a próxima ideologia que a gente vai fabricar? Aí fazem lá um brainstorm lá, não sei exatamente quem que é dessa classe dominante que participa desse brainstorm, saem com uma nova ideologia dominante e aí eles convencem o resto do mundo a seguir aquela ideologia. Esse tipo de análise também é muito recorrente. Não, o problema aqui é a ideologia. Ideologia é um termo, né? É um termo muito utilizado pelo próprio Marx, né? Mas o significado é outro. A forma com que essas ideações, né? Essas grandes ideologias, elas surgem, não é sendo fabricado, né, por pessoas, mas é pessoas dando respostas, né, para dinâmica material, para dinâmica econômica, né? Então é uma inversão idealista aqui de como as coisas acontecem de fato. Bom, e socialismo eu já até comentei um pouquinho, né, de como que o termo ele é impreciso. Bom, e agora os pontos, para não ficar só nos pontos negativos, né, os pontos positivos de 2020. Por causa de tudo isso que eu falei, eu sei que o canal Orientação Marxista, o canal do Gustavo, acho que o Gustavo criou, ele não criou esse canal em 2020, mas foi em 2020 que o canal atingiu, né, um número representativo de inscritos, e eu destaco aqui, né, porque é um canal que sai dessa mesmice, né? Ele tenta fazer uma análise muito mais rigorosa, né, do Marx mesmo, né? Então não fica, por mais que ele seja militante e tal, mas não fica só nesse praticismo, né? Então tem lá muita discussão teórica, né? Retomando Marx e entrando nos temas mais econômicos, né? Então ele tem vários temas, né? Isso aqui é algo que eu acho que ele faz muito bem, né? Ele não é um canal que pauta o debate,
Então, mas ele consegue, né, a partir de debate que as outras pessoas pautam, né, então principalmente com aqueles reactions, ele consegue ir lá e trazer temas que são muito mais relevantes, né. Então, eu acho que isso foi uma boa notícia de 2020. O pessoal do Ontocast, né, que, pô, eu sou muito fã do trabalho deles. Tem aquelas entrevistas com o Bruno, que eu indiquei aqui, o Bruno Teodósio, que eu achei que ficaram muito boas, né? Acho que eu compartilhei aqui, no Facebook, eu lembro que eu compartilhei, mas enfim, eu indico muito. Tem outras entrevistas bem legais, né? Eles estão ali mais no campo da filosofia também, mas enfim, uma discussão muito rica, né? Trazendo pessoas intelectuais importantes. E aí, pô, tem, como eu falei, né? Tem essas entrevistas com o Bruno, enfim, tem muita entrevista legal lá. Tem a tradução da Destruição da Razão, agora no finalzinho do ano, que, pô, isso é há quantos anos, né, a gente não escuta, oh, quando que vai ser a destruição da razão, quando que vai ser a destruição da razão, né? Finalmente saiu. Vamos ver se isso vai permitir ali, por exemplo, algumas coisas que eu comentei ali, né, que é a história de 1848, o problema da sociologia, isso aqui é algo que o Lukács discute bastante na Destruição da Razão, então quem sabe traz mais esclarecimento sobre isso, né? E também o último, né, essa nova biografia do Marx, né, do professor José Paulo Neto, que eu até comecei a ler já, mas ficou bem grande. Eu não sei, eu não tenho mais ilusões, né, que as pessoas vão ler a biografia do Marx, né, e vão conseguir fugir, conseguir ver a falsidade, né, que é a maioria desses debates, né. Porque ao longo do século XX, para muitos, né, Marx era um mero cientista, né, então, ou um mero sociólogo, ou um mero economista, ou um mero cientista político, ou um mero dirigente político, né? Enquanto que, cara, o Marx, ele é o que ele é porque ele era mais do que tudo isso, né? Então, inclusive, toda a atuação política dele estava submetida, né, era consequência, né, do grande rigor, da grande capacidade científica, né, dos trabalhos científicos, né, que ele realizou. Mas também ele não realizava o trabalho científico só para ficar falando, olha só como que eu sei das coisas, né? Tinha essa função, essa preocupação urgente, né, com a transformação da realidade, né? Então, assim, eu não tenho muitas ilusões de que com essa biografia a gente vai avançar muito nesse debate, porque, enfim, é um debate que tem 100 anos, pelo menos, ali, de utilizando, né, o Marx para favorecer aquela imagem que é mais interessante para você, né? Ou Marx cientista, ou Marx dirigente político, né? Mas, enfim, é uma oportunidade para que mais gente, né, veja como que o Marx era mais do que tudo isso, né? Bom, então é isso. Vou fazer um vídeo que viria então essa semana, né, mas não vai vir com certeza, sobre as condições objetivas, as novidades de 2020, aquilo que foi positivo, aquilo que não foi. Eu acho que, por incrível que pareça, não vou dar spoiler não, mas por incrível que pareça, o coronavírus trouxe algumas novidades que são positivas. Vou deixar esse suspense aí pro próximo vídeo lá. Enquanto, obviamente, aquela história, pô, se gostou do vídeo, curta, comenta aí, comentário de engajamento, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E o que mais que eu tinha pra falar? Ah, eu tinha outra coisa pra falar, mas esqueci. Então, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Um abraço e até a próxima.